Sejam bem-vindos à segunda parte da noite informativa. Vamos debater o arranque do ano escolar. São nossos convidados Francisco Gonçalves, da FENPROF, que está aqui connosco. Muito boa noite. Ao seu lado está Mariana Carvalho, da CONFAP. Agradeço igualmente a presença na noite informativa do Porto Canal. Do meu lado direito vamos encontrar Filinto Lima, o presidente da Associação dos Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas. Igualmente, seja muito bem-vindo ao nosso noticiário. Vamos então falar um pouco sobre o arranque do ano escolar, sendo que Francisco Gonçalves, se me permite, começo porque estamos no início do ano letivo. O novo Ministro da Educação deu a garantia de que estavam criadas todas as condições para um arranque do ano escolar perfeitamente tranquilo, com tudo bem organizado. A verdade é que as aulas estão a arrancar, ou vão arrancar, algumas já arrancaram, e estamos com uma ameaça de greve em cima da mesa por parte da FENPROF, daí começar consigo, porque há situações que perduram e que continua aparentemente a não haver solução entre as instituições que representam os professores e o Governo. Porquê? Bom, boa noite desde já e convido-me, agradeço o convite e cumprimento os meus companheiros de mesa. Bom, não está nenhuma greve convocada, portanto é preciso... Há uma ameaça. É preciso colocar desde já essa questão, até porque o que poderá levar a uma situação dessas, se isso vier a ocorrer, é a não resposta por parte do Governo àqueles que são os problemas que existem em cima da mesa. O problema central que nós temos neste momento em cima da mesa tem a ver com a questão da falta de professores, que é um problema estrutural, e é um problema que não vai ser resolvido nem num dia, nem com um conjunto de medidas pontuais que estão a ser criadas. Portanto, é uma situação que já tem 15, 20 anos e que naturalmente tem a ver com um aspecto essencial, e que é este. Nós temos, apesar de tudo, em Portugal, professores em número suficiente. Não temos professores nas escolas. Se nós somarmos aqueles que não são colocados nos concursos, se somarmos a esses aqueles que hoje têm formação para professores, já foram professores, mas na altura da Troika foram parar ao desemprego e hoje ocupam outras funções na nossa sociedade, temos aí um número suficiente de professores habilitados com experiência para poder responder às necessidades. Ora, a questão que se coloca é esta: porque é que esses professores não estão a exercer, não concorrem aos lugares onde são necessários? Porque aquilo que é oferecido não é atrativo e não permite essa disponibilidade. O eterno problema da falta de atratividade da carreira. Exatamente, seja por questões de precariedade, seja por questões dos horários serem temporários, serem incompletos, por causa das questões salariais, por causa dos problemas na carreira, enfim, por todas essas questões. Portanto, o problema é esse o problema, e é isso que deve ser enfrentado. E, portanto, para nós, no nosso entender, isso só passa pela valorização da carreira, pela valorização do exercício e da profissão docente. Mas quem está por fora do setor da educação, por exemplo, os pais que têm os seus filhos e que não são professores, têm outras profissões, pensam seguramente, e eu sou pai, portanto penso seguramente, como é que é possível todos os anos termos esta realidade? O que é que falta fazer? Independentemente do governo que lá estiver, já sabemos que temos o problema da falta de atratividade da carreira, há um problema grave que continua por resolver, que é a contagem integral do tempo dos professores. Sim. Mas parece que andamos aqui numa redundância constante em que temos certas garantias na vida. Por exemplo, sabemos que no verão há sempre incêndios e em setembro temos problemas na educação. Bom, há um conjunto de questões que nós não podemos ignorar. Estamos a falar do maior corpo profissional da administração pública. Estamos a falar de um conjunto de escolas enorme, onde estão mais de 1 milhão de alunos, que passam a maior parte do seu tempo, não é? Os alunos, as crianças, passam mais tempo nas escolas do que com a própria família. Verdade. Portanto, temos que ter a noção dessa dimensão. Portanto, estamos a falar de uma casa muito grande, e sendo naturalmente uma casa muito grande, tem, enfim, complexidades e formas
difícil, digamos assim, de organizar tudo isso. Agora, há aqui um conjunto de aspectos que se deixaram agravar ao longo dos anos e que agora é muito difícil de resolver. Por exemplo, neste momento, este ano, entraram à volta, na primeira fase do acesso ao ensino superior, cerca de 700 alunos em cursos de formação de professores. Portanto, que entrem mais uns 200, 300, teremos um número de 1000, 1100, que tem sido, enfim, ou já foi o que se passou o ano passado. Este ano, a previsão de aposentações é de 2.500 professores. Portanto, estas questões não têm sido atalhadas, não têm sido resolvidas. Por exemplo, o grosso dos professores é do norte do país. Tem a ver, enfim, são razões históricas, as universidades e as escolas de formação de professores no norte do país são formaram mais gente nos últimos 20, 30 anos e hoje temos mais falta de professores a sul do que no norte. Mas imagino o que é, por exemplo, ser colocado na região de Lisboa ou de Setúbal num horário incompleto ou num horário temporário ou sem saber, um ano estou no Barreiro, no ano a seguir vou para o Alentejo, no ano a... Portanto, o problema está aí. É preciso, de facto, encontrar formas de tornar atrativo, e estamos a falar daqueles professores que estão numa situação mais precária, não é? De encontrar formas de ser atrativo ser professor, não só para os que estão a exercer hoje, mas também para aqueles que, não sendo professores, estão hoje no ensino secundário, estão em vias de entrar no ensino superior, poderem olhar para esta profissão e dizer assim, bom, é uma profissão que vale a pena, é uma profissão que materialmente é valorizada, que é reconhecida na sociedade e é por aí que nós temos que começar a resolver o problema. Não é com estas medidas pontuais que têm sido... É verdade que se tem que procurar, enfim, diminuir, mitigar o problema, mas só respondendo à questão estrutural, porque senão... Isso não vai ser possível de acontecer e vamos agravar ano após ano e no próximo ano vai acontecer aquilo que referia. Há incêndios no verão e depois temos o problema do arranque. Ou seja, se bem depreendo, e penso que depreendi bem das suas palavras, o problema é que são anos após anos de medidas pontuais para resolver a conjuntura e não o problema estrutural. Exatamente. Já vamos ver o ponto de vista de quem dirige as escolas, mas parece-me muito pertinente ouvir a opinião dos pais. Que leitura é que a Confap faz de, não me quero repetir, mas é um facto, mais um ano que arranca desta forma? Bem, a nossa expectativa até há uns dias, umas horas atrás, era que de facto este ano ia ser diferente. Ia ser diferente por vários motivos, porque estávamos a sair de uma pandemia, de um processo de guerra, de um processo de stress e acreditamos que estas medidas que foram apresentadas, que iriam, sabemos que seriam a curto prazo, são medidas para se efetivar a curto prazo, mas que consideramos que iriam resolver uma parte deste problema que seria a falta de professores. Ainda na semana passada nós ouvíamos dizer há muito poucos horários por preencher, não vai haver falta de professores. Entretanto, nestes dias, não é, há umas horas a realidade é um pouco diferente. Parece que mudou. Parece que eu sei que não fomos propriamente enganados, não é isso que também entendemos, mas nós agora temos que olhar com outra perspectiva completamente diferente e analisar novamente estes dados. Acreditamos que estas medidas têm alguns efeitos, não é? Estão a ter alguns efeitos, mas temos que encontrar aqui medidas estruturais, de fundo. E eu acredito que nós temos que olhar para a carreira docente, não é? Estão aqui estruturas organizadas e especializadas para defender a carreira docente, mas temos que olhar com carinho e com uma atenção diferente, porque não é, os professores, não é, são a base da nação, claro. Não é? Porque são eles que vão cuidar, educar e ensinar aos nossos filhos, e os nossos filhos não são mais nem menos do que os adultos no futuro, são os nossos líderes, não é? São aqueles que vão tomar as medidas para a nossa saúde, para a nossa velhice, etc. Portanto, há 3 grandes vetores na sociedade: a saúde, a educação e a justiça. O problema é que para haver saúde e justiça tem primeiro que haver educação. Exatamente, porque senão são os professores que formam toda a comunidade, não é? E é um problema também da sociedade em geral. Agora, os pais estão disponíveis para ajudar nestes pensamentos,
nós não temos competência do ponto de vista pedagógico, etc., para dar as soluções no imediato, mas estamos aqui para apoiar e, claro que queremos exigir um ensino de qualidade. Nós queremos não ter a competência, mas são pais e, portanto, os pais têm sempre uma palavra a dizer, porque, em última instância, governos e professores trabalham para os alunos. Trabalhamos todos. É evidente. O que me leva a perguntar-lhe a si, Filinto Lima, como é que os diretores, fala naturalmente por si, mas também vai trocando impressões com os seus colegas, como é que os diretores das escolas, dos agrupamentos escolares, planeiam o ano letivo, sabendo o que vai ser dito pelo Governo, mas também sabendo o outro lado, que vocês têm um trato real, tal como os professores, mas vocês que fazem o planeamento sabem a realidade e não podem, se me permite a expressão, não podem ir em cantigas. Têm que planear tudo em detalhe. Como é que é feito isso? Ora, boa noite aos presentes, boa noite lá para casa aos nossos telespectadores, aos nossos alunos que amanhã, a meia parte, vai começar as aulas, com as recepções. Boa noite a todos. Nós, diretores das escolas públicas portuguesas, nós somos professores, com os nossos professores, as direções executivas, planeamos, como disse, muito bem, na minha opinião, este ano letivo que agora vai começar. Tivemos um trabalho fantástico durante estes últimos meses. Ora, o que é certo é que, ao nível da escassez de professores, que é uma realidade que nós já chamamos a atenção aos diversos governos, de há uns anos esta parte, é uma realidade que está a acontecer. Está muito em Lisboa e Valtejo, no Alentejo e no Algarve, aqui no Norte nem tanto, não está mesmo, pelo que sei, nem no centro, mas de facto é constrangedor perceber que já em agosto algumas escolas das 3 regiões que eu foquei agora já tiveram que abrir concurso de oferta de escola. Ou seja, o sistema de colocação de professores já não consegue responder às necessidades que os diretores apresentaram na altura ao Ministério da Educação. Ou seja, já não havia professores nestas 3 regiões para algumas disciplinas. Que eu me lembro, é a primeira vez que isso se passa em agosto. Esta situação da falta de professores falava-se mais para a frente, novembro, dezembro, não tanto já agora. Portanto, a situação é grave. O que eu acho é que este Ministério da Educação tomou medidas, positivas, negativas, podemos aqui discuti-las, mas tomou medidas para tentar resolver o problema. O que nós pensamos... Quais foram as mais importantes, na sua opinião, este ano? Houve aquelas medidas administrativas que tomou logo ali em maio, outras medidas é chamada de alguns professores que estavam em associações, também pensou que em alguns sindicatos, que tiveram que retomar a sua componente seletiva. Podemos discuti-las, se foram positivas, se foram negativas, mas tomou medidas, ou seja... É que aqui, se eu bem percebi o que disse o Francisco Gonçalves, o problema... Se retirarmos que agora há menos alunos a entrarem para os cursos superiores de educação, menos em comparação com os que saem, não é de agora, sim, mas o número que entram é inferior aos que se aposentam, mas se eu bem percebi, o problema são aqueles que são formados na área da educação, mas estão a trabalhar noutros setores, porque não têm, estabilidade profissional e pessoal. E até também professores que atualmente estão no sistema educativo, são efetivos, no quadro, e que pediram licença sem vencimento por 1 ano, 2 anos, e estão a experimentar outras áreas, onde o vencimento é melhor e a progressão é mais rápida, e temo que mesmo esses, que são efetivos, possam abandonar o sistema. Agora, as ideias do Ministro da Educação podem ser muito positivas, podemos aqui discuti-las, mas se não tiver um aliado, que é o seu colega do Ministério das Finanças, essas medidas podem cair por água abaixo, positivas ou negativas. Ou seja, o que é que nós pensamos? Pensamos que o atual, porque é o atual, estamos a falar hoje, Ministro das Finanças, tem que investir fortemente nos recursos humanos, leia-se, professores, das escolas. Eu pergunto, como é que um país, como é que Portugal pode tratar, por exemplo, os nossos professores contratados? Para que lá em casa percebam, nós temos no sistema milhares de professores contratados. Excelentes professores contratados. Excelentes professores. São pessoas que no dia 1 de setembro o Sistema Educativo Nacional coloca-os no desemprego. No dia 1 de setembro. Ou seja, vão engrossar aquelas filas do centro de emprego porque estão desempregados. Eu pergunto como é que Portugal se pode dar ao luxo de desempregar todos os anos, no dia 1 de setembro, milhares de professores contratados. São pessoas muito habilitadas, são pessoas muito experientes, muitas delas com 10, 15, 20 e mais anos de serviço, e que são usadas anualmente pelo sistema educativo. Eu acho, não sei o que é que pensam os sindicatos, mas eu acho que deveria de haver um concurso extraordinário para pessoas contratados e seguramente, se calhar, o assunto da temática de hoje não era a escassez de professores, que eu temo, sinceramente, que possa tornar-se numa pandemia. Estamos a sair de uma pandemia, eu queria dizer aqui à mãe
que a partir de amanhã as escolas vão regressar ao novo normal. É grande notícia para este ano letivo. Acho que é bom também dizermos coisas positivas, mas há uma nuvem negra a pairar neste momento no sistema educativo, que é de facto a escassez de professores, que tem que ser resolvido com a valorização e a dignificação da carreira docente, com o aumento dos vencimentos dos professores, que é baixo, atendendo à responsabilidade que temos diariamente, com uma mudança na avaliação de desempenho docente, quer dos professores, quer dos diretores, que é muito injusta para nós, muito injusta, com apoios, por exemplo, que nós não temos. Os professores estão a centenas de quilómetros de casa, não têm apoio na deslocação, não têm apoio na estadia. Portanto, é uma profissão que neste momento não é atrativa. E, portanto, neste caso concreto, podemos criticar o Ministério da Educação, mas eu critico muito mais neste momento o Ministro das Finanças, porque de facto, e estamos em sede de previsão orçamental, fazia que de facto houvesse um forte incremento, um forte investimento na educação. O que me leva a fazer a mesma pergunta aos três, e já vou querer ouvir a sua opinião já agora, ou no caso, se a FENPROF tem uma opinião sobre o concurso que aqui o Filinto estava a sugerir, mas antes disso, pergunta para os três. Estamos, de facto, com um novo Ministro das Finanças. Muitas das vezes o problema é, efetivamente, o Ministro que paga, que é o Ministro das Finanças, mas o novo Ministro da Tutela das Finanças tem uma preocupação assumida, pública e muito assumida, da despesa do Estado, de controlar a despesa do Estado. Ora, o que estão a sugerir, neste caso o que o Ministro está a sugerir, que seria, de facto, salvaguardar as carreiras dos professores e com melhores vencimentos e aumentar a despesa do Estado. A pergunta para os três é o que é que vos parece que pode vir do processo negocial, entre aspas, ou diálogo entre o novo Ministro da Educação e o colega Ministro das Finanças. Pode começar a mamar, se quiser. Sim. Ora bem, eu quanto a isso... É uma questão política, mas muito importante. Sim. Eu não sou especialista em economia, confesso, mas é muito simples. Ou investimos na educação, e isso é efetivamente uma das medidas, ou é basilar, não é? Então, não investimos. Não é? E, portanto, aquilo que estávamos a falar há bocado é temos a saúde e a educação. Mas saúde e educação são realmente dois grandes ministérios, vou-lhes chamar assim. E nós temos que olhar para eles com o cuidado que têm que ter. E o cuidado não é estar com meias medidas, é olhar e tentar resolver, encontrar a causa raiz e perceber o que é que aconteceu, porque não é? Nós ouvimos dizer... Há anos que nós já ouvimos falar disto, há anos que nós já vamos avisando, a própria Confap há anos que também vem alertando, e chegamos ao início do ano letivo e mantemos exatamente o mesmo discurso, que é, nós estamos aqui, os pais exigem, ou querem exigir, gostariam muito que fossem zero os horários por preencher, que os nossos filhos tivessem aulas, e continuamos aqui a discutir estas problemáticas. É preciso mudar o paradigma, olhar-se para a educação como um investimento e não como uma despesa. Como um custo, exatamente. Mas a pergunta também é para si. De facto, eu prefiro olhar para isto da seguinte forma: se estamos perante um problema do país e a resposta é do Governo, portanto, não é propriamente do Ministro das Finanças e do Ministro da Educação, é do Governo no seu todo. E os problemas que temos na educação exigem, de facto, um reforço do orçamento da educação. Se quisermos até fazer uma comparação, e falando do nosso país, para não sairmos sequer daqui, a percentagem do PIB, por exemplo, afeta a educação, já foi muito mais elevada no início deste milénio do que é hoje. Portanto, e só retomando esses valores é que, de facto, é possível resolver estas questões. Até porque, voltando ao problema da falta de professores, esta não é uma questão só de Portugal. Por toda a União Europeia, se quisermos até pelos chamados países capitalistas desenvolvidos, se quisermos usar essa designação, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, em muitos sítios, este problema surge. Nuns há dificuldade de recrutamento, noutros há dificuldade de conseguir manter profissionais nesta profissão, porque a escola, de facto, reflete todos os problemas que temos na sociedade, e a escola pública tem uma tarefa gigantesca, porque procura puxar os de baixo, se quisermos usar a expressão, para cima, e é essa a exigência que devemos ter sobre a escola pública, mas naturalmente isto é uma exigência enorme e de facto obriga a que haja recursos suficientes para isto acontecer. Ora, noutros países da Europa, se quisermos, este problema também acontece, e acontece precisamente pela mesma razão, porque houve
tem havido durante anos uma desvalorização do exercício da profissão, da carreira, com nuances diferentes. Os países tiveram histórias diferentes, momentos, enfim, não são exatamente iguais, mas a linha é esta e aconteceu precisamente o mesmo em Portugal. E, portanto, se queremos alterar isso, tem que se mudar, porque 3 exemplos muito rápidos. Um contratado antes portanto, no final do século passado, início deste milénio, tinha, ao fim de 3, 4 anos, conseguia um lugar de quadro, conseguia vincular. Hoje, os últimos colegas que vincularam têm mais de 15 anos de serviço e, portanto, e não têm 15, têm 20, muitas vezes. Têm 15 completos, claro. Mas aquilo, e muitos foram incompletos. Um professor, por exemplo, que tenha 26, 27 anos de serviço, ganha hoje em salário ilíquido menos 1.100 euros do que ganhava um professor com 25, 26 anos de serviço em 2005. Portanto, estamos a falar do mesmo país. Os colegas mais velhos, que têm já reduções por antiguidade, naquela altura, em termos de horário de trabalho, tinham um horário de trabalho bem menos, enfim, cheio, se quisermos chamar assim. O tempo de trabalho com alunos por semana era bem menor do que aquilo que é hoje. Ora, temos aqui exemplos concretos, se quisermos dividir os professores em 3 grandes grupos, não é? De que as coisas já foram melhor neste país. Ora, se as coisas já foram melhores, portanto, só não voltam a ser se não houver vontade política. Ora, para haver vontade política, tem que haver vontade política de todo o governo. Claro, evidente. Até porque se já existiram, é porque há condições para serem feitas, pelo menos. É a mesma questão para si. Eu até acho que respondeu à questão que colocou e muito bem. Ou seja, a mãe disse há um bocadinho que os professores, eu notei, são a base da nação. Esta frase é lapidar. Eu vou gravá-la lá no meu gabinete porque concordo totalmente com aquilo que acaba de dizer. Daí, quando se fala em dinheiro que é colocado na educação, tem que se falar em investimento, não se pode falar em despesa. Porque nós mais tarde iremos colher os frutos, com certeza, deste investimento. Portanto, gostaria muito que o Ministro das Finanças percebesse que, quando está a gastar dinheiro com a sua educação, está a investir para o futuro dos nossos filhos, para aquilo que disse há um bocadinho a Presidente da CONFAP. Se pensamos que é uma despesa, pois com certeza, mas não devemos pensar isso. E, portanto, eu creio que o paradigma tem que mudar, a educação tem que ser efetivamente apoiada, as palavras são muito importantes, mas as atitudes, neste caso concreto em sede orçamental, está a ser discutido o orçamento neste momento, eu penso que o orçamento deveria ter em conta a educação do nosso país. Para terminar, Francisco Gonçalves, a FEMPROF tem uma opinião sobre a ideia que o Filipe estava aqui a colocar em cima da mesa, esse concurso. Sim, temos. Para cativar os professores. Portanto, até a questão do recrutamento. A ideia que nós temos relativamente a isso é que é preciso separar. O Ministro tem feito ao longo da semana colocado outros assuntos em cima da mesa e que não estão diretamente ligados nem pouco mais ou menos com a questão da falta de professores, e a falta de professores não tem absolutamente nada a ver com a questão do regime de recrutamento. Portanto, como já referi, a falta de professores tem a ver com razões de fundo que se prendem. Claro. Relativamente ao recrutamento, nós temos, sobre isto que foi anunciado, que é 1/3 da contratação de escola poder ser feita pelas escolas, nós temos uma posição desfavorável relativamente a esta matéria, até tendo em conta a experiência que já tivemos no passado, há uns quantos anos a esta parte, quando nas chamadas contratações de escola, onde ocorreram situações que são muito pouco abonatórias. O que nós dizemos não é que haja aqui, enfim, uma má-fé por parte dos diretores, até porque os diretores são nossos colegas, são professores, não é isso, mas o que nós achamos é que a legislação pode potenciar determinado tipos de comportamentos, ou comportamentos mais positivos, se quisermos, ou comportamentos menos positivos. E nós achamos que uma legislação deste tipo pode ser extremamente perigosa. E para os professores, e é bom que se sublinhe isto, muitas vezes é dito, bom, essa é a posição dos sindicatos. Não. É para os professores, a colocação de professores deve ser feita por um concurso nacional e tendo como critério a graduação profissional. Esse é o critério que é aceito dentro dos professores, porque é um critério claro, objetivo, toda a gente o entende e permite o escrutínio. E, portanto, para nós esse é o grande ponto de partida. E que não tem a ver com o problema da falta de professores. Certo. Portanto, não se misture aquilo que não tem... Separar as águas para ficar claro. Eu tinha dito para fechar, mas não pode ser. Agora tenho que lhe pedir em 30 segundos que nos explique se de facto a legislação pode ser assim dúbia ou não.
Em relação ao... Sim, em 30 segundos. Sim, rapidamente. O que nós gostaríamos é que os sindicatos e o Ministério da Educação se entendessem. Agora, eu percebo que as posições estão muito extremadas e, portanto, se calhar não vai resultar em nada aquilo que vocês irão falar na próxima semana, o que me desagradaria. Nós queremos diretores, queremos um consenso entre os sindicatos e o Ministério da Educação que defendam os professores, mas também que defendam os nossos alunos e a escola pública portuguesa. Claro, vamos então aguardar para ver o desfecho desse processo negocial sem ameaças, de parte a parte, pelo menos é o que nós esperamos, nós, sociedade civil. Francisco Gonçalves, Mariana Carvalho, obrigado por ter vindo ao nosso jornal. Filipe Lima, igualmente, boa noite. Obrigado. Obrigada.